E aí, meus amigos, minhas amigas, satisfação imensa em estar com vocês mais uma vez, ok? Hoje vamos falar sobre 3 questões da FGV acerca da fraude e execução fiscal. A OAB FGV já perguntou algumas vezes e essas questões de fraude e execução fiscal elas vêm de diversas maneiras, né? Uma vez eles contaram um problema bem grande e queria saber quando que o sujeito passivo da obrigação tributária estava em fraude. Tá? Outra vez eles buscaram mais o enunciado do artigo. Né? Enfim, a gente vai olhar uma por uma, vocês vão ver que não são questões difíceis. Primeiramente você tem que entender o seguinte, que essa questão da fraude na execução fiscal está no artigo 185 do CTN. Vamos dar uma olhadinha no 185 do CTN aí? Vou colocar aí na tela para vocês. Olha o que diz. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Volta aqui. Li uma vez só aqui, mas você pode dar uma buscadinha no seu CTN e eu vou dar um pause no vídeo, né? Pessoal, a grande questão é você imaginar o seguinte. Você sabe que no direito tributário tudo começa com uma hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É aquilo que está no plano abstrato, né? É aquilo que está no vade-mecum. Então ele fala assim, vamos supor, aquele que adquirir propriedade de veículo automotor terá que recolher IPVA. Então você está numa hipótese de incidência. Quando você realiza essa hipótese de incidência na vida real, acaba surgindo o fato gerador. O fato gerador já está no âmbito concreto, né? Já estamos num caso concreto. Daí nós temos obrigação tributária, crédito tributário. Se você não paga, né, o tributo, você vai ser inscrito em dívida ativa. O que é a dívida ativa? Pessoal, nada mais é, né, eles escrevem num livrão da dívida ativa e emitem uma folhinha depois para entrar com uma execução fiscal, que é a certidão de dívida ativa. Maravilha. Pensa o seguinte, pessoal, a partir de que momento uma pessoa que deve ao fisco está em fraude e execução fiscal? O momento é da inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Então, o momento é da inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Vamos começar vendo uma questão. Vamos abrir aí uma questão aqui. Questão da OAB FGV. Olha o que ela diz. Uma obrigação tributária referente ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, teve seu fato gerador ocorrido em 1º de junho de 2012. O débito foi objeto de lançamento em 21 de janeiro de 2014. A inscrição em dívida ativa ocorreu em 2 de junho de 2014. A execução fiscal foi ajuizada em 21 de outubro de 2014. E em 2 de março de 2015, o juiz proferiu despacho citatório nos autos de execução fiscal. Considerando que o contribuinte devedor alienou todos os seus bens sem reservar montante suficiente para o pagamento do tributo devido, assinale a opção que indica o marco temporal, segundo o CTN, caracterizador da fraude e execução fiscal em termos de data de alienação. Aí ele coloca 3 datas aqui, ó. A. 21 de janeiro de 2014. B. 2 de junho de 2014. C. 2 de março de 2015. D.
21 de outubro de 2014. Volta aqui. Pessoal, o problema ele é grande, né? É um problema grande. Aí ele fala de várias hipóteses. Né? Olhando aqui no problema, ó, ele fala que o fato gerador ocorreu em 1º de junho. Né? Aí houve o lançamento em 21 de janeiro, 2 anos depois. Aí inscreveu a dívida ativa 2 de junho de 2014. A execução fiscal foi em 2 de março de 2015. O que você tem que se preocupar, pessoal? Com o momento da inscrição na dívida ativa. A partir daí ele está em fraude, né? Está em fraude com relação à execução fiscal. Quando que ele entrou em dívida ativa? Está aí no problema, ó. A inscrição em dívida ativa ocorreu em 2 de junho de 2014. Então a resposta desse problema é letra B. Letra B. Por quê? Olha de novo o artigo. Vamos ler de novo o artigo aqui, ó. Vou ler só mais uma vez o artigo. Olha só. Ele diz assim: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Volta aqui. Deu para entender por que é a letra B aqui, pessoal? Dá para entender? No momento da inscrição, ele se torna aí, né, ele está em fraude, né, contra a execução fiscal. É isso que diz o CTN. Toma cuidado que se ele reservar bens ou rendas, né, se ele reservar bens ou rendas para o pagamento, aí tudo bem, né? Aí ele não está em fraude. Mas o problema não falava nada de reserva, né, de bens ou rendas. Ok? Deu para entender esse? Vamos ver mais um probleminha da OAB FGV aí, sobre esse mesmo artigo 185. Vamos ver mais uma questão. Vamos abrir aí. Olha o que diz a segunda questão. Ela diz o seguinte: OAB FGV. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública. Aí diz assim, letra A. Por crédito tributário ainda não inscrito em dívida ativa, desde que não tenham sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida. Letra B. Por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, desde que não tenham sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Letra C. Por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, mesmo que tenham sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Letra D. Por crédito tributário ainda não inscrito em dívida ativa, objeto de impugnação administrativa oferecida pelo contribuinte. Vamos voltar aqui. Pessoal, qual letra, né? Qual a letra que seria correta? Quem leu com calma aí o artigo 185, eu tenho certeza que marcou a letra B, né? Na letra B ele fala assim, que o crédito, a partir do momento da inscrição na dívida ativa e sem reserva, né? Sem ter sido reservado bens ou rendas, certo? Ele queria, aqui o examinador, que você conhecesse a regra do 185. Deu para pegar aí? Deu para pegar? Então é a letra B. B de bola. B de bola. Vamos fazer mais uma aí? Vamos fazer mais uma. Olha só a questão 3. De acordo com as regras contidas no Código Tributário Nacional, considera-se fraude e execução fiscal
a alienação dos direitos reais do patrimônio do devedor efetivada a qualquer tempo para terceiro de má-fé. B. A alienação do patrimônio do devedor feita após ciência inequívoca da regular inscrição de crédito da fazenda contra si constituído. C. A aquisição de má-fé por terceiro de parte do patrimônio devedor, refletindo tal situação presunção absoluta de fraude. D. A alienação de qualquer parcela do patrimônio do devedor, mesmo que feita a terceiro de boa-fé, após notificação do lançamento fiscal. Vamos voltar aí. Por incrível que pareça, é mais uma vez a mesma letra, né? Letra B de bola, pessoal. Lembrar, quando que ele está em fraude à execução fiscal? Quando que o sujeito passivo, né? Quando que o sujeito passivo está em fraude? Da regular inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Então mostra de novo aí o problema. E assim, meus amigos, hoje demos a diquinha para a OAB aí, o 185 do CTN. Qualquer coisa, estamos aí na área, tá bom? Um abração, até mais.